Olá, boa tarde. Boa tarde dessa terça-feira. Sejam bem-vindos, Letícia, Felipe, Alícia, dessa terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma tarde, aqui nessa videoaula com Tia Lusca. Espero que estejam bem, possamos agradecer por mais esse dia, por essa tarde, que o Senhor nos concede estar aqui, agradecer pelo alimento, agradecer pela vida, Sempre temos que ser gratos a Deus por tudo. E que Ele possa estar nos abençoando em mais uma tarde, Hoje de aula, tá bom? Então vamos lá? Olha só, Felipe, Letícia e Alícia. Terça-feira, tia? Voltando para ontem. Nessa terça-feira, vamos começar com português, como todas as terças-feiras, tá bom? Você vai pegar seu livro aí, volume 2, e pega seu livro também e pega seu caderno de português, tá certo? Então, você pega o livro, pega o caderno aí, tá certo, pra tia? E olha só, presta atenção. Aí no seu caderno de português, tá bom? No seu livro de português, você vai abrir na página 33, tá bom? Então, abra aí na página 33. Na página 33 de português, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre verbo. E o que é verbo, gente? Verbo é uma ação que a gente faz. Como, por exemplo, Felipe se levantou. Então, é um verbo, levantou. A palavra levantou é um verbo, é uma ação. Letícia, como por exemplo, escreveu. Então, é uma ação, ela fez uma ação, então é um verbo. Alícia, no caso, Alícia correu, também é uma ação, é um verbo, tá certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre verbo. Então, aí no livro de vocês, leia as frases e observe as palavras em destaque. Um aluno levantou a mão e leu a resposta. Então, foi uma ação, como eu acabei de falar para vocês. E a professora escreveu o número no quadro negro. Então, a professora escreveu, é uma ação, é um verbo, Levantou é um verbo, leu é um verbo, escreveu é um verbo. As palavras em destaque indicam ações dos personagens, aluno e professora. As emoções vividas pelos personagens, aluno e professora. Aí você vai lá marcar qual o correto. As palavras em destaque indicam a ação dos personagens, aluno e professora, ou a emoção vivida pelos personagens, aluno e professora. Você vai lá e marca. Questão 3. Leia agora estas outras frases observando as palavras em destaque. Uma risadinha correu pela sala. Mas o Vitor ficou sério, estava sempre sério. Então, vai perguntar da seguinte forma: qual das palavras em destaque indica ação? Sabemos que a tia falou, Verbo é uma ação. Então, você vai colocar qual é a palavra que indicou a ação aqui nisso que a tia acabou de ler aqui. Uma risadinha correu pela sala, mas o Vitor ficou sério. Estava sempre sério. Você vai colocar lá. Quais não indicam ação? E quais são as palavras que não indicam ação? Você vai colocar aqui. Temos aqui explicando o que é verbo. As palavras em destaque nas atividades 2 e 3 são verbos. Verbos são palavras que indicam ação, como levantou, leu, escreveu, correu, ou estado, como ficou, estava. Há ainda verbos que indicam fenômenos da natureza, como anoitecer, chover e nevar. Vamos para a quarta questão. Nos trechos a seguir, sublinhe os verbos. Letra A. A professora sentiu um vazio na barriga. Qual é o verbo? Você vai sublinhar, tá certo? Letra B. Lá vinha ele. Letra C. E a Alicinha arregalava os olhos e reclamava. Letra D. Pelo menos se esforçava para isto. Letra E. Tem gente nascendo e morrendo a todo momento. Letra F. Depois apontou para um
um no fim do número e disse. Então, você vai sublinhar apenas os verbos, tá certo? Seguindo os exemplos aqui em cima e as explicações. Então, a nossa atividade ela é 33, tá certo? E 34, temos aqui a quinta questão. Leia as frases e complete os espaços em branco. Letra A. O uniforme da escola é azul. A forma verbal, aí você vai completar os espaços, tá certo? Os espaços em branco. A forma verbal, aí você vai colocar o quê? Indica uma característica do uniforme da escola. Letra B. Os moradores estão satisfeitos com a segurança da região. Então, preste atenção. Aí você vai completar como? A forma verbal. Aí você vai colocar o quê? Qual é a forma verbal? Indica o estado dos moradores em relação à segurança da região. Letra C. Os meninos ficaram tristes com o pneu da bicicleta furado. Então, vamos à frase. A forma verbal. Qual é a forma verbal? Você vai ter que escrever no espaço vazio a forma verbal, tá certo? A ação. Qual é a ação? Qual é a ação da frase? Indica o estado de tristeza dos meninos em razão do furo do pneu. Questão 6. Identifique a forma verbal referente a um fenômeno da natureza e preencha as lacunas. Letra A. Aí você vai lá, preenche. Temos aqui, correu, apedrejou, nevou. Aí você vai usar uma dessas palavras para completar aqui a frase. Letra B. Ontem, aí você vai colocar o quê? Estava, choveu, molhou no país todo. Você vai escolher uma das palavras e colocar. Letra C. Forte no litoral este ano. Você vai usar que palavra? Ventou, cantou, mereceu. Letra D. Temos aí muito no país vizinho. Confiou, preservou, ojeou. Temos a letra E. Temos aí a letra F. Então, você vai completar com as palavras que são ações, né, verbais, as frases aqui da letra A à letra F. Temos a questão, temos aqui a página 35, tá certo? Que é até a página 35. Escreva uma frase para cada imagem. Em cada frase deve haver um verbo que indica ação. Então, temos aí, você vai escrever uma frase, tá certo? Para cada imagem. Tem a letra A, onde tem a menininha fazendo uma leitura. Temos a letra B, um gatinho brincando, né, com uma bolinha de lã. Temos a letra C, um menino caiu da cama, não é isso? Temos a letra D, ele está regando as plantas. Temos a letra E, né? A menina está digitando, a mulher está digitando. Você pode, né, usar um nome no computador. E temos aí a criança jogando, né? Como vocês estão vendo, né? Vocês vão colocar o que ela está fazendo. Então, você vai fazer aí uma frase. Em cada frase deve haver um verbo que indica ação, tá certo? Então, essa é a nossa atividade de classe de português de hoje. A gente estudando o que é verbo, né? Como a tia acabou de falar, como tem aqui no livro, verbo é o quê? É uma ação. E também pode ser um acontecimento, né? Como eu acabei de falar, anoiteceu, né? Chove, né? Chover, né? E nevar também, né? No caso, acontecimentos, fenômenos da natureza são verbos também. Então, essa é a nossa atividade de classe. A atividade de classe também, tá certo? Vai ser uma atividade no caderno e vai ser uma atividade para colar no caderno de vocês de português. E essa atividade aqui, tá certo? Que a tia tá na mão já, tem que vir pegar na escola, tá bom? Para poder colar no seu caderno. Você vai ler o texto informativo sobre os roedores e pinte 10 palavras que se encontram no plural. Então, você vai aqui, ó, vamos aqui estar estudando, de acordo com o que a gente está estudando, agora escolha 2 substantivos do texto que estejam no singular e forme frases, tá certo? Isso aqui é a atividade no caderno, que a gente vai estar colando, também de classe, tá certo? Então, tem que vir pegar na escola. Então, para casa, a atividade no livro, tá certo? Vai responder a página 36 e 37, tá? De português, tá bom? Então, na página 36 de português, nem tudo que se joga fora é lixo. Você vai ler, tá certo? Aqui esse texto, lê e você vai fazer a leitura do texto na página 36.
e você vai responder aqui na página 37, de acordo com o texto, tá certo? Faz a leitura e responde na página 37, de acordo com o texto. Nem tudo o que se joga fora é lixo. Na página 37 tem falando um pouquinho aí a crônica. A crônica é um texto que apresenta em geral uma reflexão sobre algum aspecto da vida em sociedade. Então, temos aqui um texto. Esse texto aqui está falando que nem tudo que se joga fora é lixo. É uma crônica que está falando sobre o quê? Um aspecto de vida da sociedade. A gente sabe que é muito importante a questão da reciclagem, que nem tudo que a gente joga é lixo. Garrafa de plástico mesmo, as pessoas pegam para reciclagem, né, para ganhar vida com aquilo ali. Tem muita coisa que a gente joga no lixo, por isso que muitas vezes tem pessoas que separam o lixo, né, pela consciência mesmo, para ajudar as outras pessoas. Então, esse lixo vai ser reciclado, reaproveitado para a construção de outras coisas. Então, por isso que se fala, a crônica é isso, né? É um aspecto da vida, e no caso aqui esse texto está na página 36, está falando de uma coisa muito importante na sociedade, que é o quê? Tudo que a gente joga fora é lixo, não é isso? Então, essa é a atividade de português de casa. Para casa também, a gente vai colar no caderno aqui, ó, temos um caça-palavras, tá certo? Caça-palavras plural. Encontre no caça-palavras o plural das palavras abaixo. Em seguida, escreva-os nas linhas correspondentes. Então, você vai ter que estar prestando atenção aqui, ó, no caça-palavras, que você vai ter que encontrar as palavras que estão no plural e em seguida escreva-as nas linhas correspondentes, tá certo? Tem que colar no caderno, atividade para casa, né, de classe tem de livro, né, e no caderno também, que vai ser essa aqui colada e essa aqui também, tá certo? Então, a gente vai estar colando no caderno, para casa também tem que vir na escola para poder você realizar, tá certo? Para poder você pegar essa atividade. Então, essas são as nossas atividades de hoje, tá certo? De português e matemática. No segundo momento, o que é que a tia pede para vocês em matemática? A tia pede que vocês possam estudar a tabuada, tá certo? Principalmente de multiplicação, tá certo? Vocês possam estudar a tabuada de multiplicação, que a tia, na próxima aula, vai estar fazendo uma chamadinha com vocês, com relação à multiplicação, tá bom? Para me saber aí quem é que tá, ó. Tá certo? Legal em multiplicação, tá bom? Então, a nossa aula dessa terça-feira terminamos por aqui. Fiquem com Deus, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Um bom restinho de tarde para vocês. Um beijo.